Você está em tudo. Acredite você ou não, goste você ou não, e é sobre isso que a gente vai fazer. Uma reflexão profunda hoje para entender um pouquinho sobre campo de possibilidades e que história é essa de você estar conectado a tudo. Bom, gente, para começo de conversa, esse é um assunto polêmico. A gente bem sabe, embora a ciência tenha comprovado e de inúmeras formas de que existe sim uma conexão da sua energia, da sua essência, do que você é, de tudo que está à sua volta, com tudo, a gente ainda não acredita nisso. Quer um exemplo? Em 1981, um cara chamado Alan Aspect comprovou que duas partículas emaranhadas, misturadinhas, dois elétrons, eles reagiam ao mesmo tempo às interferências que aconteciam em um para refletir no outro. E o que isso provou? Que embora eles estivessem separados, como em algum momento eles já foram juntos, isso acontecia ao mesmo tempo. Isso muda completamente a nossa visão de tudo. Por quê? Se a gente levar um raciocínio para entender de que em algum momento tudo que existe hoje já foi uma coisa anterior. E se a gente for reduzindo mais ainda para entender que o planeta inteiro já foi uma única unidade com o universo e que isso expandiu-se para gerar o que a gente tem hoje, tudo que a gente toca, tudo que a gente vê ou acredita ver, eu levo o conceito de que eu, parte do que eu tenho percepção de ser, faço parte do tudo e de todo. E o que isso impacta na minha vida? Impacta porque bate de frente com uma crença muito densa, que é a dificuldade que a gente tem de dar crédito a isso e de encarar isso como real. A partir do momento que eu tenho essa consciência, eu consigo perceber que tudo que eu faço, tudo que eu falo, tudo que eu executo, tudo que eu me proponho a fazer, já é parte de mim. E isso bate com outra crença, que é a crença do meu campo de possibilidades, que é a minha vivência dentro do meu ego, dentro do que eu acredito ser naquele momento. A construção do ego limita o seu campo de possibilidades. Porque entenda uma coisa: nós não criamos nada para a nossa vida a partir do que temos. Nós criamos a partir do que nós somos, da nossa essência. É isso que cria. Se eu tenho a percepção que eu crio a partir do que eu tenho, eu me limito. Eu limito um campo de possibilidades para minha criação. Eu vou trazer um exemplo para você aqui, muito prático, tá? Vamos lá. Se eu tenho uma crença de que eu sou meus pensamentos, de que eu sou as convicções do que eu trouxe para minha vida ao longo da minha infância, dos meus traumas, das minhas percepções, se eu acredito nisso, eu vou manter a minha vida dentro dessa limitação e sempre que eu tentar expandir, eu volto para isso, porque eu não enxergo nada para além disso. Quebrar uma crença de percepção é aceitar que você não é seus pensamentos, você não é seus sentimentos, você não é o seu ego. O seu ego é algo que você tem, que faz parte de você enquanto indivíduo, porque você é um indivíduo, você é um todo. Então, se eu consigo entender que eu tenho um ego, que eu tenho pensamentos, que eu tenho sentimentos, mas consigo observá-los, eu consigo perceber que existe algo para além disso, que também faz parte de mim. E aí a gente entra num conceito da centelha de criação, do seu campo de possibilidades dentro disso. É muito, muito, muito interessante quando a gente conversa com alguém a primeira vez a respeito disso. Pode ser que seja a sua primeira vez ouvindo sobre esse conceito, tá? Eu vou trazer de uma forma mais simples possível aqui. E a primeira coisa que a pessoa tem na mente é: lá vem o papo de esoterismo, lá vem o papo fictício, lá vem o papo fora da minha realidade. Pois eu vou trazer para você uma evidência de que tudo isso, no seu dia a dia, bem prática para você entender, é a realidade que você não tem a percepção de entender. Tudo que você vê, as cores que você vê, vamos supor que você esteja andando na grama. Você vê a grama como verde, certo?
Você só vê a sua grama como verde porque você tem 3 receptores de cores que transformam isso num sinal elétrico para você interpretar e você viu o verde. Um cachorro tem 2, ele vê a grama bege. Será que vocês não estão vendo a mesma grama? O chão que você pisa, tudo que você toca, você não toca em nada. Você faz uma transmissão de informações, de impulsos elétricos com tudo isso. Isso não é segredo para ninguém. Embora pode ser que você esteja ouvindo isso e fale, nossa, mas por que ninguém está falando disso, gente? Isso é ciência, isso é comprovado. Só que a realidade que o nosso ego, que a nossa vida egóica prefere acreditar, bate de frente com isso. Porque isso tem relação com crenças que te limitam, as famosas crenças limitantes, né, que a gente tanto ouve falar. Isso é uma crença. Quando a gente estabelece a nossa vida dentro desse ego, dentro dessa percepção, acreditando que essas histórias que eu conto para mim, que eu vivi preso até hoje, são o que existem para minha vida, eu limito o meu campo de possibilidades. E aí eu falei aqui que a gente cria a partir do que nós somos, certo? Eu não consigo criar nada para minha vida, viver sincronicidades ou expandir a minha consciência se eu não tenho o meu estado de ser conectado a isso. Nesta certeza de que eu sou algo muito maior do que o que eu tenho, do que eu me identifico, do que eu acredito ser, do que eu sinto, do que eu penso. Quando eu tenho o meu estado de ser dentro do ego, que é o quê, gente? Vamos reforçar esse conceito. É o conjunto das suas definições, experiências, traumas, vivências, tá? E são as histórias que a sua mente conta para você para criar sentimentos e novos pensamentos. Para entender o ego, tem um vídeo aqui no canal, depois você dá uma olhadinha que a gente falou sobre isso. Se eu tenho o meu estado de ser dentro do meu ego, ele está o quê? Limitado ao que esse ego tem de crença, ao que ele acredita ser possível, ao campo de possibilidades dele. Quando eu começo a entender que eu não sou o meu ego, que eu tenho um ego, que eu não sou os meus pensamentos, que eu tenho pensamentos e que a minha consciência está além disso, eu abro a minha perspectiva e que eu faço parte de uma conexão muito maior, eu tenho um não limite. Eu tenho um campo de infinitas possibilidades para minha vida. Se eu faço parte do todo, se eu estou emaranhada com o todo, se tudo isso em algum momento foi um, se a ciência já comprova de que você tem unidade com tudo isso, você faz parte de tudo isso, e você olha para si como algo muito maior, você não precisa de desejar nada. Você não tem que ter o desejo. Você tem que ter o quê? A certeza de que você está nesse campo de possibilidades, de que você faz parte desse todo, que o seu estado de ser é esse todo e que tudo isso é uma coisa só. E aí o ego não se alimenta mais, não se limita. Você consegue integrá-lo à sua vida porque ele também faz parte de você e você nunca vai se livrar dele. Você vai entender que você não é somente o ego. Você está muito para além disso. E isso vai expandir a sua consciência e o seu campo de possibilidades. Aproveita para já curtir o vídeo. Eu trouxe de uma forma simples, eu posso trazer mais conceitos sobre isso. Me conta aqui se você quer ouvir mais sobre esse tipo de coisa. Quer que eu traga artigos científicos aqui? Quer que a gente mergulhe em psicanálise, em neurociência, em física da consciência, em física quântica, para a gente expandir de uma maneira muito simples a consciência. Vem comigo nessa jornada? Curte o vídeo aqui, já me segue no canal e a gente se vê no próximo vídeo.